A verdade é que o Bolsonaro se comportou como um genocida. Essa é a verdade. Ele não teve dó e nem piedade de nenhuma das pessoas que morreram. Ele nunca foi fazer uma visita no hospital. Ele nunca foi fazer uma visita em lugar nenhum das pessoas que estavam morrendo. Ou seja, ver aquelas pessoas ser enterradas num saco preto, sem poder ter a participação dos parentes, para ele aquilo não dizia nada. Porque ser humano para ele não vale nada. O que vale para ele é os milicianos dele, é o que ele acredita, sabe? Não é o povo brasileiro. Então, e aí indica ministro da Saúde que não entende de saúde, indica um general, sabe, que você viu o depoimento dele na CPI, ele não sabia o que estava falando, ele não sabia, ele não entende absolutamente nada, foi pedir proteção da Suprema Corte para poder não falar, mentiu o tempo inteiro. Então, é preciso que a gente possa avançar. Agora, no governo Bolsonaro, lamentavelmente, a saúde é tratada com muito desprezo, Sinceramente, eu nunca imaginei que esse país pudesse ter alguém na presidência que desrespeitasse a ciência como o Bolsonaro desrespeitou, que desrespeitasse a medicina como o Bolsonaro desrespeitou, que desrespeitasse a lógica do humanismo, que é, sabe, se cuidar, que é se tratar, que é se prevenir, como ele cuidou. Ou seja, ele passou, sabe, durante uma pandemia que já matou mais de 600 mil pessoas, ele passou o tempo inteiro debochando, desacreditando, avacalhando, sabe, dizendo para as pessoas não usarem máscara, dizendo que as pessoas poderiam se fazer aglomeração, ou seja, contra tudo e contra todos. Embora a CPI não tenha colocado no relatório final a palavra genocida, porque tem implicações jurídicas, não sei o quê, a gente não pode ficar nesse clima de ódio, nesse clima de mau humor que está a sociedade brasileira. Um presidente que estimula a compra de arma ao invés de estimular a compra de livro. Um presidente que estimula o ódio ao invés de estimular a paz. Sabe, um presidente que estimula a desavença ao invés de incentivar a harmonia. Ou seja, nós não estávamos habituados a isso. Rosana, eu saía de um comício em Sorocaba, eu ia num restaurante comer, encontrava o candidato adversário, a gente ia se cumprimentar. Não tinha o ódio. Sabe, era que nem uma partida de futebol, você faz uma falta, mas o cara não deixa de ser teu amigo, o cara não deixa de ser civilizado. Agora não. Agora, com a entrada dos milicianos do Bolsonaro na política, tudo se transformou em ódio, tudo se transformou em provocação, tudo se transformou em violência. Então, não é possível. Por isso é que o PT, querida Yara, precisa se preparar para que a gente volte a governar esse país e fazer com que esse país seja uma nação respeitada no mundo inteiro, para que a gente volte a ser protagonista internacional, para que as pessoas voltem a ter simpatia e a gostar do Brasil. Eu tenho um orgulho imenso, Rosane, sabe, do que nós fizemos nesse país, e acho que a gente pode fazer muito mais. Se a gente voltar ao governo, a gente volta com mais experiência, com mais gente preparada. O povo aprendeu uma grande lição com as eleições de 2018, e eu acho que a gente pode retomar, sabe, o prazer de ser brasileiro e a gente voltar a crescer, distribuir riqueza, para que o povo possa comer 3 vezes por dia outra vez. O SUS que foi atacado durante tantos anos, desde que ele foi criado em 88. O SUS que foi atacado, porque normalmente a imprensa só mostrava a pessoa que morria no SUS, mas as pessoas não mostravam os milhares que foram salvos no SUS, os milhares que recebiam remédio de graça, os milhares que recebiam implantes, e a dedicação desses funcionários muitas vezes mal remunerados, que se dedicam 24 horas por dia para salvar vida, em condições às vezes quase que, sabe, desumanas. E você não tem um gesto de um presidente da República para essa gente, tentando fazer, sabe, trambicagem com vacina, porque se montou uma quadrilha de comprar vacina. Sabe, então, querida Yara e querido Kiko e Rosana, eu acho que nós precisamos cuidar não apenas de fazer com que o tratamento ao câncer se transforme numa coisa mais popular. O problema é o seguinte, um governo responsável, ele não tem que criar uma lei dizendo o que ele pode gastar. Um governo responsável é como um pai responsável, uma mãe responsável. Ele gasta aquilo que tem que gastar.
ele gasta aquilo que é preciso gastar. Não precisa ter uma lei. Olha, eu fui presidente da República 8 anos. Eu não tinha lei de teto de gasto e a inflação foi controlada. O crescimento aconteceu. E o que nós fizemos? Nós tínhamos superávit primário. O Brasil foi o único país do G20 que durante todo o tempo de crise fez superávit primário. O Brasil, no meio da crise, pagou o FMI e ainda emprestou mais 15 bilhões de dólares para o FMI. Se não fosse as reservas que nós fizemos no governo do PT, Kiko, se não fosse 370 bilhões de dólares que nós deixamos no Banco Central, esse país já tinha quebrado. Porque esse país não tem nenhuma credibilidade internacional. Eu sou de partido de direita em alguns países do mundo, que não é de hoje. Já faz algum tempo que você começou com a Itália, com Berlusconi, que era um cidadão muito conservador. Depois você teve outros avanços de pessoas mais conservadoras, quando a Angela Merkel, que hoje é uma mulher, eu considero ela uma mulher extraordinária, tive boa relação com ela, mas ela, quando ganhou o primeiro mandato dela, ela veio com uma visão mais conservadora contra o SPD, que era considerado o partido mais progressista na Alemanha. Depois você teve vitória de conservadores em outros países, mas agora você não tem mais o conservadorismo que a gente conhecia, você tem hoje extrema-direita, que é o presidente da Hungria, que é o presidente do Senegal, ou melhor, o presidente da Guiné-Bissau. Você tem pessoas de direita como o Trump. Ou seja, há uma extrema-direita radicalizada que nega muitas das coisas que nós na democracia aprendemos a conquistar. E essa direita no Brasil é representada pelo Bolsonaro e pelos seus seguidores. E isso não ajuda na política. A política não é uma coisa de confrontação. A política, na verdade, você tem que ter disputa de ideias, disputa de programa, disputa eleitoral. Quem ganha governa e quem perde chora e se prepara para as próximas. O Bolsonaro, ele mesmo sendo político há 30 anos como deputado, ele negou a política. Ele conseguiu passar para a sociedade a ideia que ele era fora da política, ele não tinha nada a ver com política, quando ele era da política e era um mau político. Então, eu acho que essa extrema-direita, sabe, ela precisa ser vencida no discurso, no debate, e é isso que eu quero contribuir para fazer aqui no Brasil. A segunda coisa, a questão de política internacional. Botei na cabeça que era possível o Brasil mudar a geopolítica internacional, de que era possível o Brasil virar protagonista internacional, que o Brasil precisaria fazer as lições de casa. Qual era a primeira lição de casa? O Brasil precisaria se aproximar muito da América do Sul, porque historicamente a gente ficou de costas para a América do Sul. O Brasil deveria se aproximar da África, porque a África é um país que tem uma região que tem 54 países, e eles adoram o Brasil, e o Brasil nunca deu importância, sabe, para a África, do ponto de vista da relação política, do ponto de vista do comércio, apesar do presidente Geisel ter sido o primeiro presidente a reconhecer a independência de Angola. O Brasil ficava muito na dependência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos nunca fez nenhum programa que pudesse dizer que iria resolver os problemas do Brasil. Os Estados Unidos sempre tratou o Brasil como ele trata qualquer outro país, grande ou pequeno. Tá? E o Brasil ficava de olho para a Europa também, achando que sempre vai aparecer um rico que vai ajudar a gente. Não, ninguém ajuda a gente, ô Kiko. É preciso que você tenha política, é preciso que você construa a relação entre Estados. Não é relação de amizade entre dirigentes, é relação de respeito entre Estados, relação de interesses entre Estados. E foi o que eu fiz. Eu visitei todos os países da América do Sul, visitei 29 países da África, visitei os Estados Unidos, estabeleci uma boa relação com Obama, com Bush, mantive uma relação extraordinária com Chirac, com Sarkozy, com todo o governo da Alemanha, com Angela Merkel, com Schröder, com todo o governo italiano, com o governo dos países nórdicos, ou seja, visitei a China 3 vezes, o Jinping veio à China, o Hu Jintao veio à China, ou seja, porque o Brasil tem interesse e você precisa fazer com que essas pessoas sejam convencidas da tua seriedade nessa relação de interesse entre Estados. É importante lembrar que quando nós chegamos à presidência, o Brasil não tinha nem 100 bilhões de fluxo de comércio exterior, e quando nós deixamos o governo, o Brasil já tinha 500 bilhões de fluxo de comércio exterior, o que ainda é pouco para um país do tamanho do Brasil. E o que é uma coisa, às vezes, sabe, muito criticada, porque
o nosso fluxo está muito mais na área de commodity, não na área de produto manufaturado, que é o que coloca valor agregado nas exportações nossas. Se bem que o agronegócio hoje, sobretudo na agricultura, tem muita tecnologia num grão de soja, num grão de milho, num quilo de carne de frango. Então é importante que o Brasil lembre-se isso. A gente não vai comprar nem vai vender para a gente ficar arrumando inimigo.